tempo em que o campo era sinônimo de tranquilidade. Hoje, as fazendas vivem uma era de tecnologia. O sossego do fogão a lenha e a culinária caipira são culturas que hoje dividem espaço com a mecanização de trabalho técnico e eficiente, fruto de muita pesquisa e ciência. O meio rural tornou-se também atrativo para as novas gerações, motivadas pelo retorno financeiro aliado ao manejo conectado à palma da mão. E é assim que, a partir de hoje, a gente dá o Play no Agro para mostrar um campo repleto de oportunidades e que move todo um país. Olá, eu sou Luísa Nogueira e a partir de agora vamos dar o Play no Agro. Este programa traz a força do campo com muita informação da cadeia produtiva do setor. Tecnologia, pesquisa, manejo e produtividade. O que faz a diferença para quem vive nas fazendas é notícia pra gente. E olha só, eu vou contar muitas histórias de sucesso de produtores rurais que são exemplo no agro. E tudo isso você acompanha comigo a partir de agora. Veja só o que preparamos para você. Nesta edição tem destaque para a cafeicultura que está em plena colheita. Vamos falar dos sabores. Pesquisador mostra como processos e técnicas da cafeicultura alteram o perfil sensorial da bebida no pós-colheita. O manejo ressalta potenciais dos frutos que chegam da lavoura. Para mim, a pós-colheita pode mudar, melhorar a qualidade do café. Vamos falar de campo e mercado, os números que impactam o setor. Isso que é o Brasil do agro, né? Todo mundo no passado pensava o Brasil um dia vai ser o celeiro do mundo e nós chegamos à posição de celeiro do mundo. Hoje nós abastecemos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e não temos ninguém para competir conosco. E a previsão do tempo para a semana que vai mexer com o manejo nas fazendas. O que realmente preocupa o produtor rural, o risco de geada. E então, vamos para o campo? Eu fui a Carmo da Mata, no centro-oeste de Minas, para conhecer os processos de pós-colheita do café que garantem uma bebida especial. A fazenda utiliza várias técnicas que são fruto de muita pesquisa para conseguir a excelência na produção de café. Hoje eu estou no município de Carmo da Mata, região conhecida como Campo das Vertentes. A gente veio aqui na fazenda Vila Boa para poder contar a história de produtores que trabalham uma produção de um café mais especial. E quem vai estar aqui comigo hoje é o nosso parceiro, Professor Borém. Todo e qualquer método de processamento pode produzir cafés especiais. Então, quais têm sido as estratégias da Fazenda Vila Boa e da Santa Rosa na produção de cafés especiais? O que vocês têm visto, o que vocês têm planejado, investido para aumentar a oferta de cafés especiais? Professor, a gente tem investido bastante em todos os processos que a gente tem aprendido aí em feiras com o senhor e em conversas com todo mundo do setor. Temos investido bastante em fermentação, tá? E deixando o máximo de mucilagem no terreiro sempre. Remexendo o terreiro o máximo de vezes, enfim, sempre tentando priorizar os processos e manter os processos em dia, tá? Sem erros. E lá na parte de secagem, na parte final também, mantendo os processos sempre bem alinhados, para não haver nenhum erro no processo de secagem desses cafés. A Fazenda Vila Boa, no município de Carmo da Mata, é uma fazenda onde se pratica cafeicultura há quase 100 anos. É uma região interessante, porque é uma região alta, nós estamos entre 1.100 e 1.230 metros de altitude, mas plano, é um altiplano e, portanto, a gente pode estabelecer aqui talhões
onde a gente tem testado e tem verificado que é possível produzir cafés de qualidade diferenciada, e é o que a gente está tentando fazer, e daí essa busca de aperfeiçoamento, essa busca de tecnologias novas, não só pelo volume, naqueles anos de maior volume, mas pela qualificação para lotes menores, quando é possível a gente fazer isso. Aqui na propriedade o trabalho já está na 6ª geração, ou seja, vem sendo passado aí de pai para filho. O seu Rubens tem muito orgulho dessa história e aqui eles trabalham com sustentabilidade e com muita preocupação com todos os fatores que contribuem para a produção de um café especial. A nova geração, que é o meu filho, se a gente for falar na bisavó da minha mulher, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª geração. Então ele também desenvolveu suas tendências por dedicar uma parte do seu tempo para o café e hoje, dedicando-se a isso em termos de comercialização internacional e de qualificação de cafés especiais, também ele se associa ao professor Borém naquilo que é hoje a menina dos olhos do professor Borém, até porque tem a parceria das suas filhas e sobretudo da filha Camila, que é a Borém Cafés Especiais. Isso foi algo que foi agregando, que foi crescendo, e a partir disso sempre veio esse desejo de levar também às outras pessoas esse afeto, esse carinho que pode ser gerado através dessa xícara de café. Então nós temos muita honra aqui, muito orgulho de estarmos associados como um dos fornecedores dos cafés para essa nova atividade do professor Flávio Borém. Eu escuto seu pai falar que a área de reserva aqui é muito acima do que a legislação normalmente exige, né? É verdade, é um valor importante. A gente tem mais ou menos 40% de mata preservada, é Mata Atlântica em sua maior parte, então isso é um valor muito bom. A gente gosta de, inclusive, falar com os nossos importadores que a gente faz questão de manter isso. A gente acha que isso gera muito valor, inclusive a gente tenta agregar nosso valor a partir das nossas matas. Como podem ver, estão por todos os lados. Inclusive com uma fauna, uma vegetação muito rica e uma fauna também muito ampla. Aqui nós temos a última manifestação da Mata Atlântica. Portanto, para quem vem, como vieram os bandeirantes do litoral do Rio de São Paulo em direção ao interior do Brasil, nesse ponto eles deixavam a Mata Atlântica. Ainda hoje temos aqui onças, há pouco tempo até uma história engraçada que duas das nossas funcionárias encontraram uma onça chegando na porta da cozinha. Quer dizer, até a onça já está ficando domesticada ou sentiu o cheiro do café. Existem muitas pessoas falando o seguinte, Luísa, a máxima qualidade do café é quando o café está maduro na planta. Eu discordo disso. Para mim, a pós-colheita pode mudar, melhorar a qualidade do café. Melhorar, eu preferiria dizer diversificar. Porque a pergunta é a seguinte: quem já tirou uma fruta madura e provou a bebida do café? É impossível, porque obrigatoriamente nós temos que secar o café. Com base em que afirma-se que a máxima qualidade é a fruta madura, sendo que ninguém nunca degustou uma bebida de café produzida a partir de uma fruta madura, úmida. Obrigatoriamente nós precisamos desidratar para torrar e aí sim avaliar a qualidade. Então o que eu digo é, sim, a qualidade do café se forma na interação genótipo e terroir. Ela é formada, essa é a matéria-prima, essa é a base, essa é a matriz básica. Porém, a qualidade ela é definida aqui. O uso do leite suspenso para a produção de cafés especiais é muito recomendado, muito interessante, principalmente para microlotes. Esse aqui, por exemplo, é um café Bourbon amarelo, né? Primeira colheita, muito bem colhido, a colheita seletiva, por isso que ele está tão bonito assim.
E percebam que ele praticamente não tem café despolpado, o que é muito importante para a produção de cafés naturais especiais, que é o baixo índice de despolpamento. Então está perfeito dentro desse ponto de vista. Entretanto, em algumas situações, o café seca e pode acontecer dele entrar em equilíbrio higroscópico com o ambiente. Isso significa que ele paralisa em 12, 12,5 e fica 30 dias secando. E não sai. E não sai, ele não vai chegar em 11%. O que então nós precisamos fazer? Aproveitar o calor do sol, porque a parte de baixo aqui está fria, porque é leite suspenso. Então nós temos que criar camadas espessas para aquecer a parte superior, e de meia em meia hora nós vamos jogar essa parte quente para baixo e aquecer outra pequena camada. No próprio terreiro suspenso. No próprio terreiro suspenso. Até ele sair. Aí, quando chegar 3 horas da tarde, nós vamos cobrir com pano, lona, abafar diretamente sobre ele e manter à noite esse café com essa temperatura diurna. Aí ele chega em 11. E isso que é muito importante, tanto para regiões como essa, e olha, principalmente para regiões quentes, regiões com alta temperatura. Nós conseguimos intercalar secagem com repouso. Como que eu faço isso? Dobrando 12 vezes por dia. Petrônio, vocês estão trabalhando também com exportação. Correto. Né? E o que você tem visto em termos de mercado internacional para cafés especiais dentro da empresa de vocês, que é a Coffee Sense, né? Isso. O que vocês têm visto em termos de mercado internacional para cafés especiais? Professor, hoje, por exemplo, a gente fechou 4 contêineres de bourbon amarelo, então é sempre uma variedade que chama muita atenção. Mas o relacionamento é uma coisa fundamental, ou seja, chegar neles, conversar e ter uma relação aí quase que semanal de conversas com todos os nossos importadores e oferecer qualidade. Então a gente oferece, assim, a parte de ser single origin, de ser fazenda, é muito importante. Eles gostam muito de fazer todo o marketing em volta das fazendas, dos proprietários das fazendas, que no caso é minha mãe, Mônica, né? Então a gente tem valorizado e bastante essa questão do proprietário, das suas origens no café, o amor pelo café. Então isso tem agregado bastante nas exportações, professor. Na questão ambiental, a gente tem investido e explorado bastante esse tema. Não só a gente é certificado UTZ, mas também Rainforest, e agora a gente está terminando de ser certificado livre de emissão de carbono. É uma coisa bem inovadora e alguns clientes, principalmente da Inglaterra, estão adorando essa certificação que está para sair agora no próximo mês, talvez no mais tardar agosto. Então a fazenda, a gente está fazendo os cálculos que é livre de carbono pelas nossas matas, por nós termos sempre equipamentos de vanguarda para emitir menos carbono. Na última conversa que eu tive com a Luísa, eu falei que o conceito de sustentabilidade ele ultrapassou aquele tripé ambiental, social e econômico, que está muito claro aqui. O ambientalmente correto, o socialmente justo e o economicamente viável. Porém, eu aprendi que além desses três, também para a sustentabilidade ser realmente ou englobar esse conceito, existe a parte cultural. Perfeito. E é incrível o que vocês fazem aqui em Carmo da Mata, né? Perfeito, professor. A gente entende que a cultura tem que ser melhor disseminada. A cultura das pessoas aqui da região tem que ser disseminadas. E não só disseminadas para os outros, mas também internalizada de terceiros. Então o ICAF promove anualmente, infelizmente esse ano não em decorrência da pandemia, mas o Festival Anual do Café, que é promovido pelo Instituto ICAF, que promove a cultura. Então já vieram aí orquestras de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, enfim, apresentadores de Ouro Preto, veio culinária de pessoas aqui de Minas Gerais que fazem culinárias mineiras excelentes, desde o feijão tropeiro, que a gente recebe visitantes estrangeiros para experimentar e são sempre maravilhados com isso.
e toda uma questão aqui da cultura local ser disseminada para os outros e também do pessoal daqui, todas as pessoas de forma geral aprenderem, pegarem e se inteirarem de culturas de outros lugares. Todo e qualquer método de processamento pode produzir cafés especiais. O que varia é o perfil sensorial do que cada método de processamento resulta. E claro, que depende da interação genótipo-ambiente, que é onde a qualidade se forma. Porém, é aqui que a qualidade se define. Cada comprador, cada indústria, a partir desta avaliação padrão, vai criar as suas aplicações. E isso significa que o consumidor vai ter diferentes opiniões. Existe em muitas mesas, não uma unanimidade, mas uma maioria que prefere um certo café. E existem mesas, inclusive de concursos internacionais, que o café que ganhou o primeiro lugar fez assim, ó. Teve gente que detestou e teve gente que amou. Só que na média ele ganhou. Sim. Entende? Então essa é a beleza da análise sensorial. Isso não coloca em xeque a análise sensorial, muito pelo contrário, valida. Sim. Porque afinal de contas, quando nós decidimos a compra de qualquer coisa, seja ela para uso ou para nos alimentar, é pessoal. É pessoal. Não é? Essa busca de aperfeiçoamento, essa busca de tecnologias novas, não só pelo volume, naqueles anos de maior volume, mas pela qualificação para lotes menores, quando é possível a gente fazer isso. Portanto, eu só tenho a agradecer e a cumprimentar a vocês. Muito obrigado. Vocês acabaram de acompanhar a história da Fazenda Vila Boa junto com o nosso parceiro Professor Borém. Até a próxima, não se esqueça, se inscreve no canal. Tchau! O Play no Agro está de volta e agora vamos de campo e clima. A meteorologista Amanda Souza traz para a gente as informações da previsão do tempo para a semana. Seja muito bem-vinda, Amanda. Olá, Luiz! Olá a todos que nos acompanham pelo Play no Agro. Chegou a hora da previsão do tempo. Eu vim trazer os principais destaques desta semana. A gente começa falando do avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil. Mas essa frente fria, quando chegar na altura do sudeste, deve se afastar em direção ao oceano. Mas tem previsão de chuva. Tudo isso por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da região sudeste. Essa chuva deve acontecer nesses próximos dias em Minas Gerais, mas ainda de forma pontual. Há previsão de chuva em áreas do sul de Minas e também na zona da Mata Mineira. Uma chuva que não deve vir com grandes acumulados, mas não se descarta o potencial de uma chuva mais forte, mesmo que de forma isolada, por conta dessa área de baixa pressão atmosférica. Já em grande parte do território mineiro, não há previsão de chuva. Tudo isso por conta de uma massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. Então, nessas áreas, principalmente no centro, no oeste e no norte de Minas Gerais, previsão de tempo firme, céu claro, pouca presença de nebulosidade. E agora o destaque é o frio, a queda acentuada na temperatura. Tudo isso por conta da entrada da primeira onda de frio de 2021 e a temperatura deve despencar nesses próximos dias em grande parte do centro-sul. Em Minas Gerais, não será diferente. Temperaturas amenas, principalmente nas primeiras horas do dia. Teremos alguns recordes de menores temperaturas do ano, mas o principal, o que realmente preocupa o produtor rural, o risco de geada. Deve sim acontecer de forma isolada, de
forma bastante pontual em áreas mais altas em Minas Gerais, principalmente no sul de Minas. E isso por conta dessa onda de frio, temperaturas que devem ficar abaixo de 4 graus. Mas vale ressaltar que se tiver a ocorrência da geada, será de forma isolada e sem grande intensidade. Então nada que deva preocupar tanto os produtores rurais, mas claro, a gente vai ficar de olho sim nessa queda de temperatura. Agora, falando das áreas mais secas aí em Minas Gerais, por conta dessa massa de ar seco, não tem chovido. Isso tem aumentado o número de focos de queimadas. Aliás, em Minas Gerais, desde o início do ano até agora, foram 1.200 focos de queimadas. Isso representa um aumento de 76% com relação a 2020. Então, Minas Gerais ocupa aí o 5º lugar no ranking nacional de queimadas. Até semana que vem. Bom, a conversa agora é sobre o mercado de cereais. Quem está aqui comigo é o Brandalize, especialista que já está aí há muito tempo nessa área. Seja muito bem-vindo, Brandalize. Explica para a gente qual que é o atual momento que a gente vive nessas safras brasileiras. Olá, Luísa. Olá, amigos. Olha, a safra brasileira ela está passando agora por um período, vamos dizer assim, de crescimentos em produção e em faturamento para o produtor, né? Nós vínhamos em ciclos de cotações em queda, que começou lá no ano de 2013, quando as cotações chegaram aos níveis acima de $15 lá em Chicago, depois só veio caindo até 2019, entrou 2020 nos menores níveis aí em mais de uma década. E depois de 2020, com o avanço da pandemia, a demanda de alimentos crescendo, automaticamente o Brasil cresceu também de importância. E agora nós estamos acomodando as cotações em patamares mais reais, aí dentro dos níveis possíveis de exportação, que são patamares na faixa de 60 a 75 reais aos produtores, ainda vão ser cotações muito boas no caso do milho, 140 a 150 no caso da soja. Então ainda o ambiente está bastante tranquilo, porque se a gente voltar um ano atrás, nós estávamos aí com cotações na faixa de 80, 90 para a soja, 40, abaixo de 50 para o milho. E esses patamares que nós estávamos no ano passado, dificilmente nós vamos voltar nos próximos anos. E esse espaço nosso aí, é só nós que vamos atender o mercado, né? E o mercado vem se abrindo cada vez mais, né? Não é só a China que compra no mundo, todo mundo só pensa na China, mas nós temos aí uns 200 países que importam grãos, no caso, principalmente. E temos menos de 10 países no mundo que são grandes exportadores desses grãos, e o Brasil é líder, então nós vamos continuar crescendo, e a safra de verão que vem pela frente vai ser boa aí também para os produtores, boas alternativas, tanto para soja como para milho, né? Ô Brandalize, agora eu vou te fazer uma pergunta, às vezes, do lado de um produtor de leite ou até de um consumidor, porque esses preços estão subindo cada vez mais e aí a gente vê o nosso custo interno ficando muito alto. Como que você faz essa avaliação, entendeu? Tanto para o produtor brasileiro, aquele que é o pecuarista, que precisa dessa alimentação para o gado, como também para o nosso consumidor, né? E agora tende uma acomodação, porque nós estamos entrando numa colheita de safrinha, vamos entrar numa nova safra de soja que vai crescer bastante, vamos entrar na safra de milho que vai crescer, e aí o produtor do grão tem a possibilidade do mercado de exportação e também tem o mercado interno que vai seguir com demanda forte. Então, uma fase mais de ajustes, vamos dizer assim, agora o mercado está atendendo um pouquinho mais para o setor de ração, beneficiar mais leiteiros, mais pessoal do suíno, frangos, e menos pressão de explosão de preços nos grãos efetivamente, né? Um momento muito bom, né, que a gente está vivendo no agronegócio, e a gente pode falar que o Brasil tá nos dando orgulho nesse sentido, não tá? Exatamente, isso que é o Brasil do agro, né? Todo mundo no passado pensava o Brasil um dia vai ser o celeiro do mundo, e nós chegamos à posição de celeiro do mundo. Hoje nós abastecemos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e não temos ninguém para competir conosco. Nossos produtos são mais competitivos em questão de valores, preços competitivos mais baratos, além de qualidade superior aos demais concorrentes. Então, nós somos imbatíveis nessa área e vamos continuar, né? O setor do agro é o mais competitivo que temos e temos espaço para continuar crescendo, né?
Foi destaque no agro a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que no relatório semestral apontou que a produção global de café na safra 2021-2022 deve ser de 6,25% menor em relação ao ano anterior. A safra deve somar 164,8 milhões de sacas e o consumo tem uma projeção de alta de 1,8 milhão de sacas. As maiores altas no consumo são esperadas no Brasil, Estados Unidos e União Europeia. E o governo federal lançou essa semana o Plano Safra 2021-2022. O plano traz a liberação de 25,1 bilhões de reais em financiamentos para produtores agrícolas. O montante traz um acréscimo de 14,9 bilhões de reais em relação à temporada anterior e vem focado em agricultura sustentável. Os recursos do programa devem ser liberados a partir do dia 1º de julho. Outra novidade anunciada pelo governo federal foi o Plano Trienal do Seguro Rural, para o período de 2022 a 2024. O novo plano traz algumas alterações, entre elas atualizações de percentuais de subvenção ao prêmio do seguro rural, dos limites financeiros anuais por beneficiário e o aumento no valor desse limite por grupo. E foi revisado para 2,6% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB do setor agropecuário este ano, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A nova previsão também indicou avanço de 2,7% para a produção vegetal e de 2,5% para a produção animal. Mas o IPEA também alertou que a crise hídrica pode prejudicar mais do que o previsto na produção vegetal e na pecuária, já que existem incerteza quanto à oferta e à demanda. E no próximo programa você vai ver. Eu visitei uma fazenda no município de Carmo de Minas, na Serra da Mantiqueira, para um bate-papo revelador com o rei da exportação de cafés especiais. Ele produz grãos com pontuações elevadíssimas para comercializar a saca com preço até 5 vezes maior do que o pago pelo mercado convencional. Tchau. Incrível. Muito legal. O que é isso aqui? Luísa, quando as pessoas falam de fermentação, é importante a gente dizer que fermentação não é simplesmente começar da noite para o dia. Fermentação tem que ser estudada, fermentação tem que ser trabalhada. E aqui é o resultado da fermentação, num projeto aqui da fazenda. Nós temos a nossa própria levedura. E nós selecionamos essa levedura aqui de um café de alta qualidade que a gente queria. E nós chegamos nesse café aqui, nessa levedura que está aqui. E ela está sendo mantida através de alimentação, checagem de pH, de Brix, desde o ano passado. E eu vou abrir em primeira mão para você aqui, ó, para você sentir o aroma. E eu quero ver a sua reação. O Play no Agro fica por aqui e a gente se encontra nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.